toquei viola. A primeira coisa que fiz foi quando nasceu o meu rapaz, o mais velho, tem 18 anos, pouco mais ou menos. E foi o que me deu mais na coisa, digo assim, vou-te fazer uma viola. Mas nem sabia por onde havia de começar. Eu a técnica daquilo, simplesmente copiei a viola que eu tinha e copiei e fiz. Não, ficou mal. O senhor viu aquele instrumento e disse, você tem bem perceber, você tem potencial para fazer mais além. E pronto, ele começou-me a incentivar, trouxe-me uma guitarra dele, eu copiei, pronto, já com os conhecimentos dele, construí. Quase todos os instrumentos têm, antes de mais, uma pergunta. E uma inquietação qualquer. De maneira que eu estou sempre também em contacto, digamos assim, com os instrumentos. Sei que a pessoa que levou vai o estimar e pode ser uma peça que vai durar anos. E a mim dá-me gozo. Tenho tido instrumentos antigos que me aparecem aqui e eu às vezes não sei por onde é que é de pegar. Mas só o prazer de ter aquele instrumento, já foi há não sei quantos anos, ponho-me a imaginar, este instrumento, há quantos anos é que teria feito, como é que foi? Quer dizer, tem uma história, não é? E eu às vezes me torno assim, gostava de saber o que é que se passa com aquele instrumento, o que aconteceu. Faço-lhe o formato, no desenho, na madeira, agora não tenho encanado, mas na madeira depois tiro. Depois ao fim aperfeiçoar assim mais estas quininhas, fazer-lhe estas coisas assim, mas depois de estar, e também fiz em forma, também fiz um em forma, que já não tenho encanado. Já fiz bastante. E há uns que já nem me recordo. Mas já fiz para aí uma centena deles. Uma centena, se não andar lá. E pronto, como eu estive parado, porque se eu tivesse. E depois não é só isto. É que eu não estou só a construir. Eu não estou a reparar, não é? Também me ocupa um bocadinho de tempo. Ainda leva. Assim, eu dias inteiros nunca estive. Nunca estive um dia inteiro. Mas sei lá, dá bem para um dia. Para fazer um tempo destes dá bem para um dia. Digo eu era uns bocados, nunca estive um dia inteiro nisto. Mas dá. Até que lhe acerte de um lado e fazia-lhe as dobras de um lado e do outro para acertar a madeira. Depois com o compasso, eu fiz um compasso, não sei para onde é que era ainda, para medir a espessura, porque se chegava indo para além, pronto, no feitio que lhe dei aqui por cima, para lhe deixar por dentro, ou assim, escavei-o por dentro para deixar o mesmo formato por fora, com o compasso ia onde tinha, e emperrava, tinha que lhe tirar, e ele tirava. Não, é capaz de, por um lado e por outro, é capaz, não sei se num dia se fará um coisa destes. E se for ao charrote faço no instante, corta. Mas para acertar tudo, para acertar, não sei se num dia se fará. Não há aqui mais ninguém. De maneira que vem ter comigo. Estou com um miúdo que anda a aprender ali na escola. Ele me deixou aqui e partiu. Agora, claro, não vai investir noutra. Cheguei às vezes à noite, fui para a cama e cheguei-me a pôr a pé e vim para aqui, daqui, era ali nesta loja que aqui ao lado, e vinha para aqui às vezes, até lá para as 70, até ao calhau, quando me dava o sono ia para a cama. E que até depois de o montarem, depois apareceu-me aí um para restaurar, também de um senhor lá de cima de Nunes. Disse, olha, eu sem querer acertei, não sabia como era poder, fiz-lhe na mesma reforço igual, que normalmente
é do queixo, do lado de onde se põe no queixo para diante, assim, olha, sem querer acertei, porque via que aqui leva a alma. A alma é o pau a pino que tem aqui a segurar num tempo e no outro. Assim que se leva aqui a alma deste lado, o reforço tem que ser deste. Lá o pus assim, atravessado e bateu bem. Calhou de acertar, se lhe pusesse deste já punha ao contrário. Mas depois de ver um desmontado, vi que, sem querer, que acertei. Eu fiz várias. Também formar a madeira, pô-la ao feitio e dobrá-la e coisa. Normalmente isto dá-me para os acertarem. Esta aqui é para dobrar, que está mais forte. Mas tenho as outras que tenho coisada para ver quando ela sentar aqui está no formato certo. Tirando-lhe ali, está no formato certo. Depois é só acertar um pouco mais ou menos. Mas este era para, fiz com madeira fina, assim, tipo isto, e fazer-lhe o formato do violino dobrado. Também fica. Cada instrumento, eu faço um instrumento de anos e anos. Não há nenhuma linha de fabricação, não há nenhuma... Nunca vendi um instrumento. Dou-os aos filhos e estão por aí. Não têm assim um destino muito pragmático, muito utilitário. Em boa parte têm uma função de entretenimento. Porque eu gosto de ser carpinteiro. Por outro, tem essa questão da pergunta, de como é que funcionará, como é que se obterá um outro som. Outros são mesmo de pura e simples investigação. Não é? Estes dois são exemplo disso. Está o outro em Lisboa, no Instituto de Tecnologia Nuclear, imaginem, que é onde se fazem estudos mais avançados de acústica. Foi lá que fizemos essa investigação sobre os dois tangos desta guitarra, relacionado com esta guitarra. Então, nunca tinha visto nenhum estudo sobre qual deve ser o ângulo e qual é a influência desse ângulo no som do instrumento. Para isso é preciso criar um instrumento que suporte diferenças de ângulos sem se ter que usar outras matérias, outras caixas, outras cordas, outros cavaletes, etc. Portanto, num só instrumento, eu criei esta possibilidade de testar os vários ângulos de incisão das cordas. Portanto, isto tem aqui uma fivelazinha que está ali. A corda está aqui. Portanto, temos estas hipóteses todas de incisão. O que é que fizemos? Pusemos depois um aparelhozinho chamado acelerómetro que mede as vibrações do tampo quando é excitado pela vibração de uma corda. E pronto, e tiramos as conclusões de que se quiser assim, um som mais assim ou mais de outra maneira, deverá o ângulo ser mais assim ou de outra maneira. A madeira para os tempos é disto, pinho falandres, ou lá como é que lhe chamam. Chamava o meu avô, que também fez um violoncelo e um violino, dois violinos, ou um pouco mais ou menos. Que isso é que foi o que fundou a Tuna de Carvalhais, o meu avô. E também, dizia-me que também fez dois violinos, acho eu, dois violinos e o violoncelo. Tem o meu pai também. E ele é que me dizia que era pinho Flandres, que vem lá da França, e pronto, os tempos de Trás Nogueira,
Nogueira tenho pai muito. Já tenho aqui composto. Ai, estou com a coisa de fazer uma viola para mim. Tenho aqui os tempos já coisados, mas já está para andar. Também. De fazê-la para mim. Com Nogueira e Pinho Flandres. E depois tenho isto é quase tudo isto para consertar. Coisas assim. Tenho que fazer algumas ferramentas que a gente vai fazendo. Há pouco a dizer, mas é curioso também um certo encanto pessoal por madeiras com um bocadinho de identidade. Por exemplo, estão aqui este bocado de madeira. Isto é um jacarandá que era de uma cadeira, e daqui vou fazer um cavalete ou coisa assim. Esta tábuazinha é de um piano velho, é retirada de um tampo de piano velho. Aqui este bocadinho é um bocadinho de macieira, que pode ser útil para peças muito de grande rigidez. Por exemplo, para a pestana pode ser essa peça que fica ali a segurar as cordas. Aqui um bocadinho de mogno, levíssimo, é da família do mogno. Também de um armário qualquer velho. Digesta. Dá umas madeiras assim. É mole, não é? Porque isto aqui no fundo serve também para uma. Convém ser madeiras duras. Quer por no caso, que isto é uma proteção das quinas. Às vezes uma pessoa vai então, pá, se for um bocadinho duro, aguenta mais a pancada. Tipos de madeira, há quem utiliza não sei se vou dizer madeira, se é sério, eu sei que é uma madeira branquinha que utilizam muito, que não se mexe muito, digamos assim, não empena muito, é levinha. E há os mognos, também há um mogno brasileiro que também é muito levinho. Eu utilizo o mogno um bocadinho mais duro, mais pesado, que por acaso, mas se acabou. Eu utilizo, para além do pau santo, também utilizo madeiras nacionais e aquelas não nacionais, como o mogno, que são madeiras menos nobres, mas também têm qualidade para o som e tornam o instrumento um bocadinho mais barato. A mão de obra é igual. Por isso é que eu às vezes evito de estar a investir nos instrumentos com madeiras diferentes, porque a minha mão de obra é igual. Como se processa a iniciação do instrumento? Não é muito. O base está aqui. Fazer um instrumento musical é fazer, no fundo, um objeto inanimado, mas que tem voz, sensível à alma. Esse é que é o encanto do instrumento. Há instrumentos que não são transparentes às nossas utopias artísticas. Outros são. Raramente acontece serem mesmo. Muitas vezes ficam pelas experiências de boas tentativas, boas experiências, boas horas de solidão passadas à volta da ferramenta, que também é muito bom. Há essa componente muito bonita de pegar nas ferramentas. Por exemplo, está aqui o quê? Um formão, uma plane. A plane é um objeto. Uma plane. Manobrar uma plane é muito bonito. É transformar uma superfície acidentada numa superfície lisa. É um gosto. É este. Ou seja, com a larga. Esse leva um cardeal normal, tipo viola, e esse leva um leque, tipo guitarra.
Tem umas carrapetazinhas. Pronto. Lá está. O braço. Conforme o tipo de braço que for. Depois de recortá-lo e, neste caso, entalhá-lo por fora, que é mais prático do que estar lá colado. Faço uma malhetezinha. Tem que ser aqui, digamos, o macho que é fêmea. Depois vai ser encaixado aqui. Agora nem sei. Ah, este é novinho. É este, né? É este. Foi isto. Sim, este foi o que eu fiz. Fui. Ué. Foi eu para um sobrinho meu. Ele andou para lá com ele aos tombos e deixou cair na água e ele foi dobrado. E depois a minha irmã mandou-me, olha, tinha que é isto. E podemos ter assinado aquilo. Ai, foi em 2007, pai assim. É 2001, acho eu. Acho que nem sei eu fiz. Então, adotei um modelo dos anos 30 do século XIX. São dois tampos, estudamos a relação de vibração entre os dois. Portanto, aqui é, digamos, o setor que acho mais interessante da minha construção. Não é pelo que eu construo, mas pelas questões que se levantam na construção, no funcionamento. Isto pode chamar-se uma maquete 1 igual a 1, feita de uma guitarra velha, muito barata, um instrumento de sucata mesmo. Pronto, para ver a estrutura, como é que se poderiam pôr os dois tampos paralelos e tal. Foi feita pelo Sr. António, que vocês conhecem, uma guitarra baseada nestes princípios, desenhada por mim, mas muito bem feita, porque ele é um construtor extraordinário. É um construtor de grande categoria. Foi feita por ele e já tem andado em concertos. Isto já é à venda. Estas barrazinhas são fios assim, pai com 1 metro. Depois eles abrem a caixinha e metem. Pronto. É muito mais fácil, contabiliza mais o trabalho, mas eles têm que se limitar ao que há no mercado. Ultimamente tenho feito umas coisas mais simples, que é uma lira, também assim com umas flores. Não sei se tenho ali talhado uma cá. E nos bandolins também costumo fazer isto. Esta fase está pronta, é o tampo, já falamos da caixa, do tampo, do braço. Agora vamos falar da parte, isto é, seguindo a ordem de trabalhos do instrumento, é a parte operativa. Pronto, na parte operativa tenho, isto é feito também cá fora, há os feitos a vender. Principalmente para as guitarras, guitarra e viola. Pronto, e se reparar, nos que eu tenho aí é tudo diferente. Aqueles que eu faço
Aquilo lá em cima. Aquilo lá em cima foi feito por senhoras. Foi no curso que eu dei em Lamego. E aquela sala, aquela boca. Boca, chamamos de boca, que é o buraco. É a boca, digamos, o instrumento. Depois, com bocadinhos de madeira, é que se faz isto. Pronto. Estes coisinhos, como é que são feitos? Esta parte preto e branco. Isto obedece a colagens. Também madeiras um bocadinho mais grossas. Acompanhou o meu raciocínio. Portanto, isto é o mais fácil de fazer, que é basta cortar uma tirinha, não é? Depois, numa peça, a gente corta de um lado e do outro e faz estes triângulozinhos. Se a gente colocar um triângulo, digamos, os amarelos todos deste lado. Mas se calhar com uma pinçazinha e melhor, eu vou buscar. Mas isto é feito em osso. Enquanto os de fábrica vêm em um plástico duro, eu faço tudo em osso. Eu vou ali ao talho de vez em quando, peço lá à senhora para me guardar aquelas partes das patas das vacas. É o animal maior, não é? E lá me guarda os ossos e eu aqui corto. Cortos, pronto, cada peça só dá um. E aqui é que vai sair claro, que depois é limpo e é preparado em soda cáustica. Os tombos só lhe falta este bocadinho, é só restaurá-lo. E falta-lhe isto. Este está bom de compor, quando vi assim. E este é que me deve. Ou mais do resto não tenho nada meu aqui. Mas não. E também estava tudo rachado, tudo coisado. Mas eu estava a ver se lhe ia comprar, só para ter, mas é assim delgadinha e sei lá. Do resto é tudo de pessoas que para comprar. Carranco e Mirandão. Toca bandolim. E telefonou-me, você não faz bandolim assim, tipo guitarra? Não, por acaso nunca, porque aquilo é mais um instrumento do bandolim brasileiro que usar. Eu disse, não, por acaso nunca fiz. Se me fizer som e tal, bem, eu faço. Mas preciso saber como é que é. Eu tenho aqui umas fotografias, eu levo e tal. Apareceu-me aí, lá estudamos a coisa e fiz. E fiz um instrumento, mas assim a medo, um bocadinho, não sei. Fiz a forma, quando tirei cá para fora, disse, caralho, não sei o que é que faz. Ficou assim, não estava a gostar dele. Mas depois comecei a trabalhar, lá fiz também a cabeça tipo Coimbra, com aquela lágrimazinha, entalhei por trás daquela florzinha, meti-lhe a escala, pronto, tive que fazer um bocadinho mais comprido, uma guitarra, o modelo de guitarra neste tipo Coimbra, não ficava assim, não se encaixava muito esta escala, a escala normal, um comprimento de corda, digamos assim. E não é correto, não ficou bonito, ficou lindo. Não é uma experiência única. Não sei se é muito original isto. É medianamente original. Há outras experiências de uma placa atrás do instrumento para refletir som. Isto não é uma placa, mas é uma concha. Isto já deu muito estudo, vou aguentar mais alguns. E este que eu acho muito bonito. E que tem um som muito bonito, mas está agora desmontado. Eu luto contra uma enorme falta de tempo. Este instrumento tem 8 cordas. Eu criei esta cabeça diferente. Um conceito um bocadinho diferente, em vez de ser uma placa com 2 escavações, são 3 postes unidos aqui por este bocadinho de madeira de bucho. Mas agora está em obras este instrumento. Está desafinado. O contrabaixo
queria fazer. Ao cartolina, escolhi aqui o desenho, a ver se consigo fazer. É isto, é? E mais ou menos que é para... Foi o que eu disse ao Dr. Celestino, quando fizer isto, não faz mais nada. Por exemplo, a retração atual, depois destes 4 anos de governo, não é? A retração do mercado de instrumentos artesanais foi brutal. Portanto, ateliês que tinham lista de espera, agora esperam pelos clientes. Portanto, é um setor extremamente sensível. Do ponto de vista do seu contributo para o PIB, é quase insignificante. Porque são 1 ou 2 por cidade. Em Aveiro há um construtor de guitarras. Em Braga há vários. Na região de Braga há vários construtores e tanto artesanal, de fabrico artesanal, como de fabrico em série. No Porto há alguns também. Portanto, não se pode dizer que seja uma grande atividade económica. Só que é uma atividade identitária. O que é que seria Portugal se nunca tivessem vivido os construtores de guitarras portuguesas, por exemplo? Ou os construtores de cavaquinhos? Quer dizer, isto faz parte de Portugal. E a guitarra portuguesa, afinal, movimenta milhares e milhares ou milhões de euros anualmente. Os elementos musicais emigram de género para género, de classe social para classe social, transmigram do religioso para o profano e vice-versa. Portanto, é preciso suportar isso tudo. E os etnomusicólogos estão muito atentos a isso. Portanto, já não veem a tradição como qualquer coisa de parado, mas qualquer coisa que resultou de corrupção e que vai ser corrompido. Senão, não é tradição.